Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast, falando direto aqui de Santa Maria, no Meet Camp RS. Eu sou o Armindo, host, e aqui comigo sempre o Bruno. Buenas, vamos que vamos. Vamos lá para mais uma, Bruno. Hoje o assunto é bem interessante e pro nosso público que é do Rio Grande do Sul, aqui acho que vai falar de umas polêmicas boas, né? Acho que vai dar uma sacudida boa na turma e vem sacudindo, né? Isso é bom, trazendo, dar aquela mexida na ferida, desacomodar. Aquela quebra de paradigma. Aquela quebra, trazendo. A gente tá com o João Teles aqui, produtor, empresário, sucessor, legado, um pouco de tudo. Conhecido aí nas redes, nas mídias, tem um baita trabalho na pecuária como um todo e acho que muito além da pecuária, né, João? Tirando essa pecuária lá de dentro e botando ela para fora, né? Dando luz nela, Isso, mostrando uma atividade limpa, vamos falar assim. Acho que o grande negócio é a gente estar falando da pecuária de uma maneira como um negócio que tem uma sensibilidade de ambos os lados, uma sensibilidade com relação ao animal, mas também uma sensibilidade de alimento. Né? O alimento, o quanto a gente coloca de alimento, quantas famílias a gente alimenta, o quanto depende da gente, e isso traz muita responsabilidade, traz muito engajamento, traz muito desejo de que a família consiga continuar, porque a ideia é sempre proliferar isso daí. Então a gente fala muito sobre legado, sobre sucessão, sobre dados técnicos do que a gente vem fazendo, então acaba que é bem gratificante estar nessas iniciativas igual de vocês aqui para a gente poder falar um pouco mais e ter um pouco mais de voz. Não, obrigado por estar com a gente aí. Né? Bem corrido, né? Trocou as mensagens, mas João de cara falou, não, com certeza, aí só encaixar os horários, estamos aí. É isso aí. Não, obrigado. Tá meio virado hoje, né? Meio, vamos procurar ser... Não, mas tá bom, mas a gente já tomou um Guaraná ali, 17 café, vamos embora. Já tomou um chimarrão? Tem que tomar um chimarrão aí. Cara, eu tento, mas a única vez que eu fui tomar, eu tomei igual tereré. Tomou uma vez. Aí, pum, já... Como diz um amigo meu, tem um amigo meu que é gaúcho, ele falou, nossa, lacrimejou, deu uma saudade do Rio Grande. Desceu queimando. Desceu, rapaz. Tá louco. Mas vamos lá. Vamos lá. Só agradecer aos nossos parceiros aqui que fazem esse Pé no Barro acontecer, principalmente a Rincão Garopaba, a parrilla lá de Garopaba, Santa Catarina, que ajudou a trazer o podcast pra cá, pro Meet Camp RS, e também a Saleiro, o Douglas, que também organizou todo o evento aqui do Meet Camp RS, faz um baita trabalho, uma baita casa de carne aqui em Santa Maria, também realiza eventos. Então, um abração para vocês, muito obrigado. Sigam os nossos parceiros, @Rincão Garopaba e @Saleiro Empório Churrasco. E também aos nossos parceiros tradicionais aí, a Cia Brasil, a San Esteban e a Inex 360. Muito obrigado a todos vocês. Bora lá? Boa, vamos que vamos. A gente tá aqui no evento de carne, falando de carne, qualidade, explicando, fazendo toda... E aí um negócio que eu acho que super te identifica, né? Porque tu atua em todas essas pontas. Exatamente. Cara, como é que é esse teu trabalho, assim, que vai lá da propriedade, vai da genética, da comercial... Educação uma também. Coisa da casa de carne. Então, foi... se eu falar pra você que eu esperava tudo isso, eu tô mentindo. Mas a gente sempre se dedica muito ao que faz, né? A minha ideia sempre no começo, quando eu tive a sucessão, era ter uma marca de carne. E aí, quando eu fui pesquisar sobre ter uma marca de carne, sobre como fazer, começou a surgir pessoas, né? E eu acho que eu fui muito agraciado com relação às pessoas que foram aparecendo no caminho do João. Então, eu tenho a Liliane da DGT, que foi quem me abriu o ultrassom de carcaça. Dela, eu já conheci o Chiro, eu já conheci o Roberto, de rede social, já conversava com ele. E aí a gente foi desenhando, foi conversando, fomos fazendo, fomos trabalhando para dentro da propriedade o que a gente poderia entregar. Desde 2014 que eu falo muito com o Roberto via rede social. Em 2022 a gente teve o nosso primeiro encontro, então foram 8 anos aí conversando, tentando, falando e sempre ouvindo muito de consistência, né? Padronização, palavras tão óbvias para um processo produtivo, mas tão distantes ainda na carne de qualidade do Brasil. E aí eu vi nisso aí um nicho para poder fazer, né? A gente tem uma base Nelore, é inegável que a gente depende do Nelore para fazer carne, mesmo a carne de qualidade, seja ela para o cruzamento, seja ela no próprio Nelore, ou barriga de aluguel. É o maior rebanho hoje do Brasil, então a gente vai acabar uma hora ou outra caindo nele. E por que não fazer um projeto de carne de qualidade de Nelore? E aí vira os antagonismos, né? Que a gente tem que enfrentar e vamos para cima. E é muito legal porque tudo que a gente preconizou no começo
a gente teve muito receio, né, durante o projeto, porque e se não der? A gente já bateu coisa que não deu. E, de certa forma, a gente estava achando que ia dar. E aí a gente foi agraciado, né, de conseguir desenhar um projeto, onde nesse projeto englobava doadoras com características de carcaça. Aí a gente vem já do gado comercial, então a gente passa a produzir genética. Vocês não produziam antes? Não era um negócio já de genética, depois começaram a vir? Não. A gente veio do comercial. Então, acho que por ter a habilidade para conseguir fazer o comercial, foi o que gerou a gente mais um gap, porque a gente começou a ver que não tinha touros repassadores que a gente precisava. Tinha touros, mas não na qualidade que a gente queria, né? Para a seleção de carne de qualidade. Isso. E aí abre outros pontos, né? Porque quando eu comecei meu projeto, eu só queria carne de qualidade. Só carne. E aí quando você vai pro projeto de gado puro, muda um pouco o jogo, né? Orelha, chanfro, marrafa, que eu nem sabia o que era, que eu até então achava que era garrafa, aprumo, umbigo, osso, sacro, musculatura, linha de dorso. Tudo isso era coisas que eu nunca tinha. Eu quero só carne. Cara, porque assim, você vai pra carne, e ainda é assim dentro da 2A. Quando a gente cai pro gado comercial, eu tiro todo mundo de campo do PO e falo, aqui é comigo, porque o que eu vou fazer aqui não tem problema se der uma linha de dorso ou um problema de apruma, eu não vou, é tudo terminal. E aí quando a gente cai pro PO muda um pouco. Então a gente tem que, eu falo muito isso, posicionar os filtros da maneira correta. O que eu quero primeiro dentro do meu rebanho? Eu quero marmoreio? Não. Eu quero musculosidade, vou pôr AOL. Eu quero fertilidade, então eu vou pôr o índice de parto precoce. E aí vem o EGS junto. Eu vou colocar leite, eu preciso ter uma matriz potencial para leite. Aí tudo isso, e no final eu faço um clique lá e falo assim, quais desses touros aqui também tem o marmoreio? E aí puxo. Então assim, fórmula mágica? Não, eu trabalho. A gente tem um crivo lá que são 4 acasalamentos, 4 pessoas, então a Liliane, o pessoal do fenótipo que olha o touro por fora, passa pra gente os animais que ele gostou, cai pro pessoal da prova, do Embrapa, volta a cesta. Quando volta a cesta, vai pra Liliane, a Liliane pega e valida o que tem ali, que tem carcaça e o que não tem carcaça, e aí chega pra mim uma cesta de, 15 touros, onde eu escolho os que eu quero, que me agradam, pra onde eu vou seguir. Muito em questão de linha materna, linha paterna, o que eu vi, o que eu não vi. A gente começa a descobrir qual touro é muito bom pai, qual touro é muito bom avô materno, e isso eu também não tinha noção, né? E uma coisa que eu ia perguntar assim, cara, porque tu pensou em carne de qualidade e aí vai no Nelore. Só que o Nelore sempre foi, óbvio que teve todos os avanços, mas muito pela rusticidade, pela adaptabilidade. Tá? Porque seria mais fácil pegar o caminho assim, cara, vou botar um cruzamento, ou pegar um Angus da vida. Exato, vou fazer. E por que vocês foram... Cara, eu vi uma vez da Liliane um negócio, eu sou meio... Cara, eu sou meio assim, sabe? Encucado com coisas que as pessoas falam que não existe. Então, assim, uma vez eu ouvi de um cara que eu não ia conseguir fazer produtividade com qualidade. Falei, vou fazer. Aí, o Nelore não tem marmoreio, vou fuçar. E aí eu fui uma vez na Liliane, que eu ia muito na DGT, porque eu passava por Prudente pra ir pra fazenda. E aí um belo dia ela fala assim, cara, a característica de carcaça é do indivíduo, não é de uma raça. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, não, todo mundo inseminava com Wagyu e tal, e tava tudo certo, então era a solução. Eu falei, porra, eu vou atrás. Aí Insight, fui atrás, achei o Nelore do Golias, achei o Chiro, que já fazia um baita projeto também. E aí começamos. Comprei as doadoras, só que aí junto com alguns pacotes, o criador ele tem por ponto base o que ele preconiza. E tem o que eu quero. Então daqui pra cá veio o meu jeito de fazer o Nelore da Agro 2A. Que é um Nelore produtivo, é um Nelore que desempenha bem dentro da propriedade. Se o cara fala assim, não quero carne de qualidade, ele não precisa descartar o meu touro, ele vai usar meu touro. Porque o desafio é isso, é juntar essas características produtivas também, né? Porque senão você pega, o Wagyu Onde tem uma ficar? ótima qualidade, mas você olha pro bicho e fala, cara... Não. né? Você olha ali, né? Então, assim, tem que ter muito embasamento, principalmente financeiro, para você tocar um projeto desse, porque eu me pego assim... E de onde que vem essa tua pegada dessa visão de processo empreendedor aí? Da indústria, né? Eu sou formado em tecnologia de processos de produção.
Aí eu saí de lá, fui trabalhar numa indústria de couro sintético. E aí um belo dia, no meu primeiro dia de estágio, o cara me deu 6 livros para ler. Eu era um péssimo leitor. E só livros de desenvolvimento de processo, de decisões, tomadas de decisões, eu não entendendo nada, porque eu tinha sido contratado para processo. E aí ele falou, você vai trabalhar no TI, vai desenvolver sistema. Eu falei, não vou, velho. Atrás do computador, não vou. O negócio é chão de fábrica. Só que eu me apaixonei, cara, por desenvolver software. E aí fui fazer uma pós em administração industrial. Eu falei, eu preciso entender mais do que é o negócio. E aí parei na Politécnica, na USP. E lá eu conheci um cara que trabalhava na Ford. E aí o cara me levou. E aí eu fui para uma montadora. Só que como eu tinha essa base de sistema, lá eles tinham o sistema deles, mas eles tinham... A gente podia baixar e fazer tudo no Axis na época, que era um software que vinha junto com o pacote Office. E eu comecei a brincar com o banco de dados e a gente começou a desenvolver projetos atrelados ao sistema. Então, a gente tinha esses projetos que na empresa eles chamam de Lean Manufacturing, né? Que é daquele sistema Toyota, dos 6 Sigmas. E a gente começou a fazer e eu comecei a auxiliar os caras. E aí eu comecei a ficar meio perito em processo. Em pegar um processo e melhorar. O que eu posso fazer para melhorar? E aí, cara, é muito louco, porque eu vou lavar uma louça, eu quero saber como é que eu posso melhorar. Apesar de não lavar. Mas vou fazer um churrasco, o que eu posso melhorar? Eu vou fazer um caminho, o que eu posso melhorar? E aí, já tá toda... E é pilhado, cara. É meio no automático isso do sistema, assim, sabe? De fazer. E aí, muita medição. Muita medição. E quando eu caio pra pecuária, não tem medição. Sim, aí tu cai num mundo que... É um mundo de não existe. praticar. De achismo. De achismo, cara. Crença, né? Vocês estão no campo direto aí. Cara, é muito achismo. E aí isso me incomodou muito. Me incomodou muito, porque eu falava, por que uma safra eu tiro o bezerro com 250 quilos, na outra eu tô tirando com 230? O que tá acontecendo? Puta, é o clima, tá? Mas, então é isso aqui, todo que eu escolhi. Como é que foi? E aí, cara, é N variáveis. E aí isso é um dos pontos que eu falo até na minha palestra, no negócio que eu achei que eu ia me acalmar, não de nervosismo, mas ia ter uma vida mais pacata sendo pecuária. Ir pro campo, aquela coisa, mora em cidade grande. Tem tudo pra fazer. Nem ferrando. Mora em cidade grande, agora eu vou começar na fazenda, vai ser uma vida mais sossegada. Vou viajar, vou ver o gadinho, vou olhar, vou fazer filme, vou fazer foto. Aí eu falo hoje pra minha esposa, eu vibro com chuva. Eu choro com chuva, eu torço pra às vezes não chover, rio, é uns negócios que você... É outra pegada. Então eu acordo, abro bolsa, abro milho, antes eu abria boi, beleza, aí boi futuro, agora é boi futuro, milho, soja, pra onde vai? Aí escuta os relatórios, puxa o relatório, falei, cara, tô lendo mais na época que eu era guri. Então assim, mas pra mim é muito bom, enriquecedor. E aí eu tenho essa paixão por empreender, entendeu? Então lá em Mogi eu tenho um restaurante, agora a gente arrendou lá um espaço de beach tênis lá, o pessoal, porra, é um beach tênis, tá? Eu falei, cara, mas eu acho que tem uma pegada de bem-estar, de saúde, que eu acho que uma hora, essa parada do lifestyle vai pegar e a carne precisa estar preparada, porque a primeira coisa que vão fazer é tirar a carne, entendeu? Do jogo. Até porque hoje o trabalho cultural que você tem pra falar que o marmoreio é uma gordura boa, o cara te chuta da mesa. Mas isso aqui é sebo. Eu já ouvi, entendeu? Então, assim, o consumo cultural da carne no Brasil, o consumo da carne no Brasil é um problema cultural. Cultural. A gente pode pôr a carne com marmoreio, o nego vai pedir pra tirar, vai pedir, não quero, é muito gordurosa, tal, não. Se a gente conseguir adaptar e entender que aquela carne faz bem, vai voar. Porque é a grande briga da indústria hoje, né? A gente conversa com o pessoal da indústria. Cara, a carne da semana da dona de casa não pode ter gordura. Não, então. A do final de semana tem que ter muita gordura. Exatamente. Cara, e é o mesmo boi. E como é que você vai fazer? Como é que a gente faz? E aí, tipo assim, eu acho que um projeto pra gente tentar fazer a dona de casa entender que aquela gordura de dentro, que é o marmoreio, é uma gordura que vai ser benéfica, que vem carregada de mais fitoquímicos, que isso ajuda na saúde, em tratamentos aí de N doenças, aí a gente vai ter uma solução para muita coisa, né? Marmoreio gera saciedade, então
O cara que come 100 gramas de bife com marmoreio não precisa comer as 400. Então, assim, a gente tem solução para muita coisa. É uma carne que pode ser muito mais democrática do que está sendo. E isso tu começa... ficou mais claro para ti quando tu foi lá para a produção. Aí tu veio Quando eu fui, comecei a ver e aí comecei a conversar com o nutricionista. Eu sou um cara que me chama, eu vou. Eu brinco que me chama, eu vou. Então, o Roberto foi fazer uma palestra na Tecnocarne, eu acho que é o nome da feira em São Paulo. E aí ele estava apresentando e apareceu a nutricionista Letícia, que faz as dietas carnívoras, que tem aquele atleta que corre lá aqueles 600 quilômetros lá, tal, com Medeiros. E aí ela parou a gente, conversou, falou, só dieta carnívora, assim, assim, assado. E a gente começou a ficar próximo de trocar muita informação. E aí, numa das vezes, teve aquele desastre no Ubatuba. E aí eles foram fazer uma corrida lá e eu falei, vou testar um negócio. Peguei uns colchão duro marmorizado e mandei, porque o preço não era caro, uma carne acessível. A ideia era o quê? Fomentar com os órgãos públicos, com as pessoas, de que a carne tem seu valor e vai fazer. Cara, só que eu falei pro cara fazer bifes menores do que ela tinha pedido. Tipo, ela tinha pedido, sei lá, 120 gramas, eu falei, faça com 80. E a gente serviu, se eu não me engano, 270 refeições durante o evento. E, cara, pra população carente lá que tinha sido afetada, é um troféu, entendeu? É uma coisa assim, olha o poder da carne. Não é, pra mim, tá num churrasco bom, com pessoas que estão utilizando a minha carne, é ótimo, mas se eu matar a fome de uma galera, eu fico muito feliz. Muito feliz. Isso pra mim é um dos meus motivos. Duas coisas que são meus motivos. Tentar, de certa forma, contribuir para acabar essa fome e trazer. E que o legado seja passado para a próxima geração. Que eu acho que meu avô suou tanto para chegar aqui que eu não acho justo meus filhos não tocarem. Mas só eu que não acho justo. Eles têm que querer. Mas parece que tá agora despertando uma... Tá plantando uma vontade. Tem que ser, né, cara? E uma coisa que eu ia te perguntar, você fala muito dessa coisa de levar um pouco de educação pra falar da carne e tudo. Você estava contando um pouco da história aqui dos bastidores, né? Que teve uma coisa dessa dentro de casa, da família e tudo também, né? Então você vive em cidade grande, família. Como é que você faz pra não jogar tudo pra cima e não partir pro embate? Então, assim, eu acho que tem hora que o embate ele é saudável. Quando o embate é saudável, tá tudo certo. Agora, eu acho que assim, quando você vai explicar pra uma pessoa que o problema de um animal não é o que ela tá pensando, aí ela te permite falar, é uma coisa, né? Agora, quando ela não te permite falar, é o que você falou, cara. Eu pego meu boné, vou pro outro canto, chamo alguém pra conversar, pego um belo de um bife mal passado, passo na frente da pessoa mastigando, falo, opa, desculpa, escorreu. E vou. Porque assim, cara, tem que combater com sarcasmo, com alguma outra coisa. Porque cara, é tão fútil, às vezes, o jeito que a pessoa para de consumir a carne, que você fala assim, porra, não é possível, cara. Não é possível que você tá deixando um alimento que tem uma fonte de proteína enorme, 70% de água, uma gordura boa, né? E tá deixando assim, sabe? A troco de você consumir outra coisa que não vai te repor a proteína e que você tem que ter um consumo, às vezes, 7, 8 vezes maior do que você deveria colocar, né? Mais ou menos por aí. E tem que suplementar com outras coisas e desencadear um monte de problema. Eu tava vendo uma reportagem, cara, que na Inglaterra tinha um pessoal lá, filho de vegano, que tava tendo que tomar agora... vitamina com carne batida, porque tava com deficiência de ferro, cara. É a primeira coisa que vem, a reposição de ferro. E isso é muito louco, né? Então, assim, pregar um consumo consciente, né? Eu acho que essa que é o ponto base. E deixa eu perguntar, uma das grandes polêmicas, nós estamos no Rio Grande do Sul aqui, né? Você já deve ter sentido um pouco desse ambiente todo. E eu sou natural do Paraná, eu não sou daqui, né? Então também família toda com pecuária, fazendo Mato Grosso. Então convivi muito da base Nelore. Quando eu vim pra cá, né? Outro ambiente completamente diferente. E aqui, quando eu cheguei, cara, Nelore é um crime. Falar do zebu. Aqui fala o zebu, né? O zebu. Isso é carne de zebu, isso aí, não sei o quê. O pessoal, quando vê no supermercado, carne de zebu. Não.
Cara, como é que tu vê esse movimento e que pé tá o Nelore quando a gente fala de qualidade de carne? Para o pessoal que ainda tá no passado. Aqui teve gado zebu, né? Que o pessoal fala, muitos anos atrás entrou, depois as raças europeias dominaram, segue muito forte. A base, né? O berço todo da base genética no Brasil, né? Do gado europeu tá aqui. Só que o Nelore evoluiu muito nos últimos anos. Muito. Aquele boi que a gente olhava, né? Pernalta, carcassinha pequena, animal super rústico. Virou aqueles vacão que a gente olha, né? Aqueles vagão. E agora a gente fala muito da qualidade de carne. Vocês colocam as postagens assim, né? Do Nelore, o Nelore do Golias coloca. Negócio absurdo. Que pé tá o Nelore hoje em relação à qualidade de carne? Material genético pra gente prosperar, a gente tem. Projetos que utilizam esse material ainda são poucos relativo aos outros que usam o Nelore comum, vamos dizer assim. Né? A gente tem algumas marcas, então você pega lá no Mato Grosso, tem a Celeiro, do Marco Túlio, a gente ali em São Paulo, a parceria que a gente tem da Agro 2A com a Padrão, o Chiro tem, a Agropecuária Jarinã já tem Nelore em escala. E o mais legal é que esse Nelore está espalhado. Né? Então, assim, o material tem, falta a gente garimpar e achar. Então tem duas frentes para a gente atuar. A primeira é utilizando essa genética na base, nas vacas. Isso aí eu acho que está começando e tem pessoas muito fortes dentro da confraria, influentes, que estão conseguindo fazer com que grandes players usem. Né? Porque eu preciso desse cara com 10, 15, 20 mil vacas utilizando para ele começar a medir. Né? Enquanto a gente fizer genética, enquanto eu fizer um touro, para você que faz touro também, utilizar 20 doses, não faz sentido eu fazer um touro. Eu tenho que fazer um touro para mudar o cenário que seja de uma propriedade. E, por um outro ponto, a gente consegue fazer o filtro via ultrassom do que entra. Então, eu passo uma peneira e o suco fica para um lado, o bagaço fica para o outro. Então, assim, dá para fazer dessa maneira. Como que você faz, João? Faço das duas. Eu tenho meu gado crioulo, que a gente abate o nível nosso de aceitação para carne premium já está na ordem de 60%. Então, dentro de cada 100 que nascem, 60 são aptas ao programa. E no gado comercial são 25%, de 15% a 25%, dependendo do lote. Quando a gente sabe que é alguém que usa, putz, esse cara usou IATF. Esse cara usou o nosso touro. Esse cara compra e traz e passa ultrassom e valida. Porque às vezes o touro sozinho ele não faz milagre, né? Precisa muito da mãe. A característica de carcaça ela vem 50% de gene de cada um, mas a responsável pela expressão, pelo RNA é a mãe. É a mãe que ativa no bicho a área de olho de lombo, gordura e o marmoreio. Então a gente precisa disso para poder fazer carne de qualidade. E se a gente pegar, por exemplo, um Nelore bom, essa Nelore com carne marmorizada e tudo, e colocar, por exemplo, um Angus da vida, né? Que o pessoal come muito aqui, que tem bastante marmoreio. Tem diferença das duas? Como é que tá esse pé? Cara, eu tenho muito rebanho F1, né? Porque eu faço e utilizo como ferramenta. Eu já tirei novilha de 6,5 de marmoreio de 320 quilos. Então, assim, absurda. A tua carne vai pra onde? A minha carne, ela sai da fazenda, é abatida em Deodápolis. É abatida em Deodápolis, de Deodápolis desce pra Cascavel. Em Cascavel é desossada e aí é distribuída entre Balneário, Cascavel e São Paulo. Vocês estão mandando o pessoal da Padrão? Legal. A gente tem alguns clientes nossos no Paraná que são da Padrão. A gente fechou uma parceria muito boa com eles. Lindonês, o Fábio Padovani. E aí o Guilherme, que é o veterinário que faz a originação, vai lá na fazenda, olha. Mas tudo isso, cara, o mais legal é que é tudo baseado em dados. Então assim, eu não vou lá e mostro o gado pra ele e falar, tá bonitinho. Não, ele vai ver um acabamento externo e vai falar, tá legal. Agora, das últimas 2 vezes foi via ultrassom de carcaça. Ó, o ultrassom tá aqui, esse gado tá aqui. Quanto tempo esse gado tá aí, João? Ó, esse gado tá aqui há 60 dias comendo, então tá. Então a gente vai abatir daqui 30 dias. Pau. Fecha. E o teu sistema como é que é? Recria pasto? Recria pasto 10 meses, fechou, engorda 120 dias. Alguns lotes eles estão querendo mudar para 150 dias, porque eles viram que o rendimento de carcaça para o produtor tá melhorando muito nesses últimos 30 dias finais. Eu acredito que sim, pelo fato do acabamento ajudar muito nessa questão de você... E aí tu tá tirando um boi com 15 meses, isso? Eu tô tirando uma novilha com 16 meses. 16 meses. E peso mais ou menos, o que você tem? 17 arrobas. 17 arrobas. E meia. Quase 18.
É uma coisa. Eu contava no Lindonês lá, eu acompanhei, trabalhei na fazenda com ele lá, né? E um dos dilemas que a gente tinha é porque ele não podia ver o confinamento. Eu brincava, esse cara não pode ver uma baia vazia no confinamento. Ele ia no pasto e puxava os animais super leves. E aí colocava animal Angus com uma dieta muito energética. Cara, as novilhas com 380 quilos tava pronto. Tava umas bolinhas de gordo e não. E aí eu insistia muito pra gente colocar, pelo menos o animal. Tava no pasto, colocar um animal mais pesado no pasto, pra depois. Até que depois ele fez um pouco disso, né? Fez sentido, só que ele tem usado muito uma dieta mais proteica no meio do caminho pra depois. Sim. Porque daí sim a gente consegue fazer esse animal mais pesado, né? Porque o Angus ele tem muita facilidade de terminação. Cara, é impressionante. Porquinho, né? É um porquinho, então é... Os Nelore que são propensos a carcaça é a mesma coisa. Mesma coisa. Você vai colocando, vai ganhando carcaça, parece que tem espaço. Chega a bater aí com 550, 570 quilos, animal de 24 meses. Eu lembro que no último leilão eu mandei 3 pra bater no frigorífico e falei, vou buscar carne aí. Aí o cara falou, mas você vem do quê? Eu falei, vou de Ford Ranger, né? Tá tranquilo. Ele falou, tá. E aí eu fui e comprei, tipo, 3 caixa grande que cobria a caçamba. E cheguei lá com as caixas, ela falou assim, mas o que você vai fazer com essas caixas? Eu falei, vou pôr toda a carne. Ela falou, você não tá entendendo. Ali, ó. Essa carne aí, pra quem tá nos acompanhando aí pelo Spotify, puder trocar pra assistir o YouTube também, né? Poder olhar pra tela aí. Aí, o Nelore. Isso aí é carne de Nelore, pra quem não tá vendo aí. É uma assado de tira e super marmorizado, né? O que dá isso aí em grau de marmoreio? Essa novilha aí, pré-confinamento, deu 4,5, a média do lote. Então assim, você vê que não é um marmoreio grande no quesito de medida, né? Vamos falar, no Brasil a gente tá falando de 3 vezes a média, mas um corte, um depósito muito bem feito, né? A gente não tem aquelas gorduras maiores e tal. Sim. Não, mas se olham, se não contarem que é Nelore... Mas eu sofri demais. Tem um post meu aí que tem, acho que se não me engano, junto com o Barcelos aí, que tem umas 2.300 curtidas que os caras batem do começo ao fim falando que é Angus, que é Wagyu. Você bateu o Wagyu, não tá. E aí o Roberto encheu o saco e a gente fez um novo post falando Nelore a 5. Não, é um negócio espetacular. Eu pego essas fotos, às vezes eu mostro, porque aqui, uma das coisas que eu vejo, assim, quando a gente fala a palavra Nelore, o cara fecha o ouvido. Não, o cara fecha o ouvido e fala assim, é aquilo que nós estávamos falando no meio do vega, o cara fecha. É engraçado, e não quer saber mais. Falei, cara, vocês estão por fora, vocês não têm ideia do trabalho. Às vezes eu puxo, mostro as fotos, dá uma olhada aqui. O cara não acredita. Não acredita. É que aí é um esforço, e tu deu vários exemplos de produtores que estão fazendo esse esforço para romper isso aí. Não tá esperando que venha a indústria ou alguém, ou sei lá quem fazer. Vocês estão fazendo, estão achando o caminho, estão melhorando a carne, tá abatendo e tá botando ela no consumidor final e ainda tá contando a história. Tá contando a história. E tá abrindo o caminho e tem gente que tá vindo atrás e o cara consome uma carne dessa e o cara fala, é o que eu quero. É o que eu quero. A carne, ela tem um sabor. A gente fala isso, mas o Nelore, ele traz um sabor diferente. Acho que muito por conta da questão de pastagem, de recria, que vai muito bem, né? Isso traz pra dentro dele. E, cara, é absurdo o quanto a gente consegue vender com essa storytelling, com a gente mostrando, com o cara degustando. Isso é uma loucura. Eu levei pra degustar pra várias pessoas já, cara que fala assim, o que é isso? Então assim, você pega a bananinha, que é um recorte da costela que até um tempo atrás era comida de cachorro. Cara, que eu já ganhei de cliente com bananinha não tá no gibi, cara, 22 conto o quilo. Então assim, é impressionante porque é muito bom, né? E o perfil de depósito do marmoreio, ele carrega essa saciedade, então você pode fazer pouco, você não precisa fazer muito e vai muito bem. Vai muito bem. E uma coisa assim que eu ia te perguntar, porque o Bruno falou, né, de fazer a coisa acontecer. Você tá lá no MS. MS é um estado tradicional da pecuária. Também. Tem muitas coisas parecidas com daqui. Esquece carne mal passada lá. Exatamente. Uma vez eu fui lá, nunca me esqueço, veio um espeto com carne mal passada, né, e o cara tava naquela coisa do casqueirado, espeto corrido. Aí quando entrou na mal passada, eu falei, essa aí. Daí o cara, não, essa aí tá muito mal passada. Virou as costas. Cara, é impressionante, cara. Eu escolho o ponto. Mas lá é uma terra que tem pecuarista muito tradicional também. Muito, extensivo pra caramba. A gente tá num bioma pantaneiro, né? Acaba que, assim, ele é extensivo também porque ele não consegue tecnificar numa propriedade, sei lá, de 22 mil hectares no meio do Pantanal e onde encharca. Né? Que vai sofrer aí a gente tem esse problema. Agora, por um outro lado, a gente tem uma gama de atividade de gente que já olha e já fala. Eu já tive uns 2 ou 3 grandes que chegaram e falaram assim, viu? E se você tivesse um produtor de novilha
planilha pra te entregar, pra você fechar, pra mandar pra tua carne. Eu falei, tô esperando você falar comigo o que quer fazer. Quando e como não? E aí ele, porra, vem visitar minha fazenda? Vamos visitar, porque assim, cara, tudo é possível. Agora, entrando nesse cara, aí eu começo a falar, olha, não tá do jeito que a gente precisa as questões de carcaça. Vamos utilizar isso aqui? Vamos. Aí eu começo a fazer. Tu vai acabar num modelo integrado, integrando esse cara. A ideia nossa é montar... Eu tenho um projeto escrito lá que vira e mexe, em vez de compor música, eu desenho um projeto, que é a carne de qualidade MS, carne não sei o que lá, 18.0 que eu fiz lá, que é o quê? A ideia minha é que os nossos touros, para quem tá dentro do programa, não tenha custo de sêmen. Então o cara vai pegar, vai pedir, e aí eu tenho o contrato do bezerro com o cara, pro cara me vender, e aí se o cara não quiser me vender porque ele acha que não foi com a minha cara, ou isso, aquilo e tal, ele paga o sêmen no final do projeto. Então assim, é uma maneira da gente fomentar, cara. Se tu pode, né, o que vocês têm confinado hoje, ou qual é o abate de vocês? Hoje eu abato 400 cabeças mês. Só que dessas 400 a gente tira, vamos falar aí, 80, 90 cabeças pro gourmet. 20% vai pro gourmet. Exatamente. Sim, mas o teu outro commodity é uma coisa... Só que aí sim, que tá, mas com a qualidade exatamente. Lá em cima. O que me ajuda é que no commodity, como eu tenho muita área de olho de lombo dentro do meu produto, eu tenho muito rendimento de carcaça. Então assim, eu tava vendo agora os últimos abates e a galera chorando, nossa, não sei o que tal, bababá. E eu lá, como eu tenho, aí gira a facilidade também do empreendedor. Eu cheguei num grande player no começo do ano, né? E fechei com ele 200 por mês. E aí o cara, pô, beleza. Então o cara já me dá a garantia de que eu vou ter escala. Então isso me ajuda muito no negócio como pecuarista, porque você pega uma época agora, o nego tá querendo desovar e não tem. O cara fala, ó, não tem escala, ele deixa você sangrar. Eu tenho escala. Eu viro o mês, eu programo se eu quero aumentar ou diminuir, então eu tenho hoje 400 por mês. Eu fechei 200, aí depois eu aumentei para 400. Então, me facilita por quê? Porque eu falo, ó, isso aqui eu quero abater Angus. Ah, isso aqui eu quero abater assim. Puta, potencializou arroba. Tá pesando quanto? Então, eu consigo desenhar minha estratégia toda antecipada. Então, isso me permite... Semana passada a gente abateu vaca 315, enquanto a vaca estava 280. Novilha, o último Romanei que veio, que é a novilha agora está 285, a gente abateu 305. Essa é uma das coisas assim que tá uma polêmica gigante aqui também, para te contextualizar no Rio Grande do Sul, porque se fala muito da carne ser produzida aqui, que o preço, né, bioma pampa, carne europeia. E quando o produtor vai para o abate, ele recebe a mesma coisa. Exatamente. Só que, por outro lado, a indústria também olha e fala assim, cara, sim, mas 50% dos animais que chegam aqui são gordura insuficiente. Como é que ele vai fazer? E aí ele também não consegue posicionar numa carne. Por isso que a gente precisa montar uma cartilha e padronizar. Ó, quem tiver gordura vai ganhar mais 2, mais 3, mais 4%. Quem tiver assim, quem tiver assado, esse cara aqui que é top das galáxias, vai ganhar 10% a mais. Puxa a fila pra você ver só se não vai ter nego entregando carcaça a rodo. Porque é um dos grandes legal. O cara olha assim, mas vale a pena produzir esse boi aí? Exatamente. Boi... Aí pro cara, por exemplo, ó, a novilha lá, ou a carcaça escassa, ela é uma puta carcaça china. Só que o cara não te remunera, o cara te penaliza. Eu já tive, por exemplo, carcaça penalizada, que caiu, sei lá, os seus 10% na arroba, mas que vai pra China. Então, muito, assim, e vai vir um preço muito bom, obrigado. A gente também tem que ver até que ponto esses grandes, porque acaba que a gente cai na mão de grandes players, interessa esse movimento. Pra quem que é teu produto, né? Pra quem que você tá produzindo. Agora mesmo, lançaram agora uma marca Blackstone. Foi falado aqui, né? A marca Blackstone, ela prioriza animais F1, lá em Pedra Preta, no Mato Grosso, que vão pagar boi mais 20% da arroba. Puta negócio. Só que só para os animais que qualificarem Choice ou Choice mais. Aí quando você vai fazer a conta, o cara tá pagando 3 no lote todo. Porque o outro lote ele não paga mais. Ele não esse que é o dilema que eu vejo assim pra carne, né? Porque daí você precisa ter a escala pra girar esses animais. Aí o cara vai lá, pega o teu top do top. Entendeu? Aí os outros, aí com aquele custo todo, você tem que enfiar no mercado. Exatamente, porque quando eu mando pra esse programa, o programa me penaliza. Aí o que acontece? Se eu tenho ultrassonografia de carcaça, aí eu pego esse aqui e falo, esse aqui vai pra esse programa aqui que vai me pontear, esse aqui vai pra cá e aqui é 100%. Aí tu tá fazendo a gestão do negócio. Falta.
Claro. Isso é Essa um dos negócios, informação. uma das pontos que a gente começou a conversar, tipo assim, o que falta de gestão não tá. Tu manda tudo pro cara, É. o cara escolhe. Aí o cara, beleza. Aham. É igual o boi com um fel, né? Exato, Ué, exato. esse tem, abrir é meu. Falando um pouco, exato. Falando um pouco do negócio de vocês, assim, porque um dos grandes dilemas que a gente vê também é em relação à genética, né? Porque Sim. a genética, ela é meio... Ela é objeto de desejo por muitos produtores que querem Sim. chegar na genética, só que o desafio da genética é TN, ter escala comercializada, tá? A genética, ela dói pra fazer. Exato. E aí você tem um negócio do meio ali, que é o teu sistema de redeterminação, que na verdade, é o motor do... É o que sustenta. É o que sustenta, né? Hoje E não o projeto, a Agro 2A chega esse ano no 3º leilão. Então, no nosso plano de negócio, a partir do 3º leilão, a gente pode cobrar o gado puro das contas dele. Até então, é o gado comercial que gira. E, cara, é o gado comercial que sustenta. Se você não fizer acontecer... Essa ilusão de achar que é no... O cara achar que ele vai produzir touro pra ficar milionário, pode esquecer. O que vai te fazer Se ficar ele milionário... for bilionário, vai. Pode ser, igual cavalo, né? Quer ter 10 milhões em cavalo? Pega 17 e põe em cavalo. E esse negócio de vocês mais intensivo, o que é o grande segredo? Porque vocês colocam no confinamento, Giro. eles falam em confinamento... É giro, cara. É giro. Então, por exemplo, eu tenho novilha lá que quando passa na ultrassonografia eu tiro ela com 60 dias. Já chegou a ponto de eu passar a ultrassom e ter novilha que eu ia deixar 90 e tá pronta. Porque o olho não vê, cara. Não vê. Ei, já cansei de mandar abate lá. Se olhar aquele bicho redondo... Isso vai dar escasso. Isso vai dar escasso. Falei, pode tirar o couro. Tira o couro, tá lá. Tem cobertura. Então isso é a gestão. Isso me permite. Então, assim, eu giro. Ó, o meu confinamento hoje... Não é a margem por si só, é giro Exatamente. Hoje o meu confinamento são 12 baias de 60 animais e eu abato 400 por mês. Então vai mesmo. Pau quebra. Então, assim, só que aí o que eu faço? Aí eu entro em várias estratégias. Então, na estratégia de compra, eu compro um gado mais pesado. O tiro é menor, o ganho é menor. Como é que tu consegue, como é que tu passa toda essa questão que hoje, é a mão de obra, é colocar essa tecnologia, como é que tu enfrenta isso? Tu mora em Mogi, a fazenda em Mogi, Bonito. A fazenda em Bonito. Tem um capataz que, graças a Deus, consegue olhar com o nosso olho. Tem um gestor que é o Léo, que me ajuda muito nessas questões. Então é um cara que ele é meio que, vamos falar assim, olha muito do jeito que eu olho. Então quando eu não tô, ele tá nos projetos atuando, ele tá, vou pra Campo Grande porque tem um Embrapa. Então, que nem agora em junho a gente divide. Eu vou pro curso do Barcelos, que é dia 5, dia 6 eu tenho que ir pra Pato Branco. E aí o Léo volta e vai pro Embrapa, porque tem a prova de ganho de peso do Embrapa. Então a gente divide, aí ele vai visitar cliente, eu vou visitar cliente, eu vou fazer o networking, vem aqui eu já começo a coletar dados, então já começa a surgir negócio, e aí depois a gente senta e vai falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então isso é bom porque acaba, que é o que você falou, eu tenho uma equipe que se desdobra e consegue, de certa forma, entregar o que o projeto da Agro 2A nos permite. E aí você faz essa gestão... Faço essa gestão, mas aí a gestão fica uma gestão que é uma gestão não online, mas assim, eu tenho um sistema na fazenda, que até então eu era o louco da planilha. Aí agora eu implantei o sistema. A minha esposa faz toda essa parte contábil, minha mãe faz a parte financeira. E eu fico na gestão do todo. Né? Então, aí tem agora a minha cunhada que ajuda a gente nesse lançamento de nota, porque é muita coisinha, tem muita coisa em fazenda que é recibo, que é isso, que é aquilo. E aí, a hora que chega pro contador, a gente toma taca porque não consegue fazer o fechamento do ano. Então, agora vai tudo mastigadão. E isso ajuda muito na gestão, porque hoje eu consigo ter uma provisão de fluxo de caixa, entendeu? Então, eu sei, vou ter que pagar gado, vou ter que fazer isso. Tem entrada, tem assim, tem assado. Então, eu já consigo ter uma visão hoje de junho, lá no começo de maio. Então, eu já planejo tudo o que acontece durante os meses subsequentes. Podemos pra... Vai Nós lá. temos um quadro aqui, que é a pergunta da IA. Vai. Então, a gente colocou... Que legal. A gente Gostei. pra IA, e aí ela faz... Coloca o teu perfil lá, fala o que é fala e tal, pouco, e dá o ela dá contexto. uma... contextualiza. Vai, que eu vou pegar essa GPT.
Você acredita que o futuro da carne premium no Brasil pode ser majoritariamente zebuíno? Ou o mercado sempre vai existir um mix entre Angus? Para mim, o mix vai existir. O que vai acontecer é que, eventualmente, uma vai estar na frente da outra e vai balizando, né? Você pega os últimos 2 anos, a gente teve um aumento de venda de doses de Nelore muito grande e uma redução no Angus. Por conta do quê? Do fomento. O fomento parou. Alguns projetos cortaram, e aí a gente tem uma redução. Só que agora vai voltar a faltar carne. Aí os projetos voltam a pagar. Aí volta. E aquele efeito manada. Então, assim, é fato, mas eu acredito muito, se a gente for falar, não em zebuíno e taurino, mas eu acredito num rebanho para os próximos anos muito melhor. Até porque o nosso descarte de vaca foi grande, a gente precisa escolher o que vai pôr lá dentro agora. Esse é um ponto. Tá, e agora essa aqui é boa. Se a carne Nelore Premium fosse um carro, qual seria? E a Angus, qual seria? Caraca, velho. Vamos falar assim, ó. A Angus é um Jaguar. Por quê? Porque ela precisa de pista para andar, né? Você precisa de velocidade, você precisa de ambiente, você precisa de muita comida. Eu brinco muito isso, que eu falo assim, quer usar Angus? Pisa. Pisa porque aguenta desaforo. O Nelore, cara, eu acho que o Nelore a gente pode falar hoje aí que é uma Raptor, vamos falar assim. Ando no asfalto, ando na terra, mas se tiver terra é melhor. Por quê? Porque ele tem essa característica rústica que a gente falou, mas ainda falta muito para ele andar o que o Jaguar anda, né? A gente tem uma eficiência tremenda, então combustível por litro ele vai bem. Só que ele ainda é um cara que precisa ser melhorado para poder entregar. Então, um exemplo básico é assim, o cara que é econômico não é o cara bom. O cara que é econômico não é o cara que tem o marmoreio, que tem o AOL, ainda não é, né? Mas você pega, por exemplo, na prova da confraria, nós tiramos 22 animais que foram a ponta da prova, que são animais que são acima de 4 de marmoreio, né? Então, assim, e são com consumo alimentar residual, que é o CAR, negativo. Então ele come muito menos. Aí você imagina só, um cara que come muito menos, deposita muito mais gordura, abre a tampa, deixa comer. Esse é o ponto. Baita. Tem mais uma aí. Se existisse uma rede social só para bois, o Nelore marmorizado postaria o que no feed para se destacar do Angus? Ou para diferenciar? Cara, eu acho que a gente, para diferenciar do Angus, é justamente isso. A gente ia postar que é rústico, a gente ia postar que a gente se adapta a qualquer ambiente, que a gente não tem nenhum tipo de... Eu não sei se a palavra é mimimi, mas assim, a gente pautora. Então, assim, o Nelore, ele pode servir de base para muita coisa, até porque, se a gente for falar do gado Angus hoje que tem no Brasil, né, pelo menos o de São Paulo, que a gente come 50% é Nelore. Então, assim, a gente nunca vai conseguir se desvencilhar da união dos dois, né? Gado puro, para você fazer gado puro, para consumo, muito caro, muito difícil e não tem o N que a gente fala. Então, assim, pensando no Angus hoje, que é o F1, cara, a gente tá com o Nelore ali, né? A gente só não fala que o Angus é anelorado, mas a gente pode falar que o Nelore foi angusado, vamos dizer assim, porque é o que tem hoje e é o que eu acho que a união, cara, a heterose que tem isso daí é fenômeno, entendeu? Cara, eu vejo muito disso, eu acredito muito também, e o contrário também. Porque aqui um dos principais problemas é a questão do carrapato. É um problema seríssimo, seríssimo. E é um sofrimento gigante. Bate animal na mangueira, um trabalho, né, num calorão aqui. Cara, não, você chega, assim, dá dó, né, cara? Porque o bichinho já chega num suor tremendo. E aí você anda lá pra cima, cara, não tem banheiro. Você chega, pergunta pro pessoal, cara, rapaz, tem, a gente faz o controle, mas, né, não tem problema nenhum. Então, cara, a solução tá aí. Se o problema antes era a questão da qualidade de carne, do sabor, esse problema tá resolvido, exatamente. Tá aí, tá posto, então, por que não cruzar? Já tive um criador aqui que faz Braford e Hereford, faz cruzamento por absorção, que já pegou contato pra gente poder começar a desenvolver algo. Então, assim, isso é muito legal. Porque também precisa dar tamanho, o gado aqui, rendimento de carcaça, tudo isso que tu vem falando. Entendeu? Muito bem. Mas você pega, por exemplo, que nem o pessoal da Padrão lá, o Padovani, tá batendo com 57 no Vilha. Não, um negócio impensável. A gente fala aqui, o pessoal, todo mundo ficou me olhando assim, 22 arroba. Com, sei lá, 24 meses. Ou você quer ficar no ápice do sabor, mata ela com 30, tira uma cria dela. Aí você vai ver. Aí se você for fazer mesmo trabalho de empresário mesmo, jogar em centro de custo, pegar esse bicho aqui, que te custou os seus R$3.000, vamos pensar assim, né? Que eu comprei, custou R$3.000, tirei uma cria.
Essa cria me dá os mesmos 3 mil. Paguei ela, a carne tá toda livre, velho. Aí você imagina só você colocar lá e tal, e essa carne dá os seus 22 arrobas a R$300, dá R$6.600. Mais 3 mil, 9 pau. Contra 3. Não, é... Tem que pensar em número, né? Claro, isso aí. Coisa macro, porque... Aí ele fala, tem gente que já puxou o telefone e tá ligado. mas teve custo de manutenção, teve isso. Tem dos dois lados. Quando o nego fala assim pra mim, mas você não tá... Tem a conta, tem dos dois lados. Então, eu tô fazendo a conta básica do quanto me custou e custo de relação, de troca. De 3 mil eu faço 9. Não, espetacular. A gente fala isso aqui. E qual negócio faz isso? Então tem muitos pontos. Risco... Como diz um amigo meu, é melhor que vender droga. Mas tem que bater a conta, né? Tem que fazer, tem que olhar o modelo, não pode ser prender a modelos. Certo. Claro. Porque às vezes o cara acha qualquer... Eu tava ontem, cara, em Maceió, o cara falou assim, o que você prefere comprar? Um gabiru num preço de 800 ou um bezerro bom num preço alto? Eu falei, sem dúvida, um bezerro bom num preço alto. Nossa, mas por que tal? Cara, isso é ilusão, velho. Isso é flutuação de mercado. Isso é um momento agora que tá acontecendo. Daqui a pouco vira tudo. E outra, vai engordar esse bicho aqui pra você ver o quanto ele vai. O meu pai que fala, porque sempre vem, né? Compra nos leilão, sempre vem um outro cara. Meu pai fala assim, esse aqui nós vamos enjoar de ver a cara dele. Cara. Não, é o que fica. Não, e você vê, cara. Estamos indo pro fim, temos que liberar. Eu queria tocar assim, voltar um pouquinho nessa questão de comunicação. Com tudo isso que tu faz, cara, tu é um cara super ativo nas redes, tu é um cara que tu falou isso aí, né? De construir o legado, de trazer... Qual o porquê disso aí? Qual é o teu entendimento disso aí, cara? Eu ainda tô ali, tem mais um, né? Porque tem todos os motivos para não. Não tá. Eu sinto a necessidade de falar. Eu acho que a rede social te dá uma amplitude muito grande, né? Eu percebi uma mudança de público muito grande. Antes era o pessoal mais do churrasco e tal. Agora é muita gente técnica. Então todo dia é 10, 12 zootecnistas, uns 5 ou 6 veterinários. E aí eu falo, opa, tanto é que quem pega eu desde o começo sabe que eu era um puta de um brincalhão, porque começou com uma brincadeira de meus pezinhos de alface, papapá, não sei o que e tal, blá blá blá, que na época eu falei, preciso fazer uma coisa do agro, e era uma propaganda que tinha de um banco lá de São Paulo, que o cara cultivava os pés de alface dele e ia melhorando, então ele vendia, ele gritava, bom dia, meus pezinhos de alface. Ele vendia a safra do alface, porque o alface ouvia a voz dele, aí ele comprou um megafone, aumentou a plantação, e aí no final aparece ele com um monte de microfone, bom dia e tal. E eu falei, vou fazer isso. Aí eu fazia sempre a frase do dia. Na minha cabeça eu ia motivar a galera. E aí começou mesmo a motivar tal. Aí chegou um ano que eu fiz as 365 dias a frase do dia, que eu falo, todo dia era uma frase motivacional. E era muito engraçado. Como é que você pega? Eu falava no Google. Eu vou lá, digito, vejo o que eu já falei, o que eu não falei. Se for repetido, o seguidor fala, os caras pegam no pé. E aí começou, cara. Começou eu a falar um pouco do dia a dia. Aí eu vi que o engajamento melhorava. Quando eu ia pra fazenda, o negócio explodia. Eu comecei a passar sobre meus assuntos. Comecei a falar do dia a dia. E aí a Liliane, da DGT, falou, cara, você tem uma facilidade de falar, de traduzir o campo pra quem não é, muito boa. Usa mais isso. Aí eu comecei a falar. Aí eu fui para um podcast na minha cidade, a galera viu, aí passou um pouco, nesse projeto com o Barcelos, a minha ideia era só ficar no bastidor, e aí um belo dia ele me liga e fala assim, você vai apresentar o projeto de embrião no próximo Meet Camp? Eu falei, não vou, eu nunca tinha dado a palestra, cara, depois que eu saí da faculdade. E aí fui, ainda dei, não sorte dele, azar meu, sorte que tava lotado o Meet Camp. Peguei 150 pessoas, falei, e rezando para ninguém me pegar para perguntar, porque eu ia me embananar para responder. Aí ele levantou a bola bem. Dali eu já fiquei meio como fixo, então todo Meet Camp eu vou, eu tento estar em todos. Aí nesse meio inteirinho começou o projeto de gado PO, e aí eu comecei a falar muito sobre gado PO, aí começou a incomodar. Aí a galera começou a pegar no pé. E aí um belo dia o Fabinho do Golias me chamou para um leilão que ia ter dele, mais uma mesa redonda. A gente vai ter uma mesa redonda de autoridade de carne. Eu falei, tá, e que é pra eu ver? Ele falou, não, você vai participar. Eu falei, vou participar porque eu não sou autoridade. Ele falou, não, eu vou ser o Roberto e o cara do canal. Beleza. Aí cheguei lá, eram 2 dias, um dia com eles e o outro dia com a DGT. E aí isso me deu uma propulsão, porque a galera começou a enxergar. E aí começou, cara, Meet Camp, canal, e aí eu fui pro
Aí o Roberto acho que foi gravar... Ah, não, aí teve esse leilão, que teve essa novilha aí, esse lote de 62%, que todo mundo falou. E aí eu tomo um lugar como o cara que tá fazendo uma carne de qualidade do Nelore. Porque eu sempre quis tirar esse rótulo do marmoreio, porque eu acho que já tá meio passado, todo mundo já sabe o que é um marmoreio e tal. E aí o Roberto foi no MF Cash, aí comentou com os caras pegaram o link e falaram, ó, vem aqui. Aí do MF Cash em diante, aí explodiu mesmo, porque aí é aquelas coisas de 800 mil views, eu não sei quantos mil, e vai. Aí em sequência eu gravei um com um fazendeiro também, que é o menino de São Paulo, na verdade foi ele o primeiro, aí deu um corte de 170 mil. Aí eu fui gravar com o MF, aí no total deu mais de 1 milhão, né, os vídeos. Aí do MF eu fui pra Lígia da Agrifato, que aí eu fiquei com, desculpa o perdão a palavra, na mão mesmo, porque eu falei, cara, é técnico, vou me apertar. E aí, cara, foi um papo de 2h30, assim, leve. E eu achei muito louco, porque quando ela mandou mensagem, ela falou, vem gravar comigo. Eu falei, por quê? Ela falou, não, eu sou sua fã. Eu falei, eu que sou. Aí fui. E dali, cara, vim gravando podcast, e aí começou o pessoal a chamar para evento para falar sobre produtividade. Porque é um negócio que tem muito, né, no nosso Nelore. E aí eu comecei a montar vários tipos. E aí, cara, essa semana eu fui na zootecnia, que o pessoal chamou, falei, o que o pessoal da USP quer comigo, que eu tô indo lá, mas vamos lá falar. Aí você começa a ver o poder que a rede social tem em faculdade. Todo mundo me conhecia e é muito engraçado, cara. O pessoal chega e fica te olhando, né? E eu sou meio brincalhão, aí eu fico fazendo cara meio de mal, assim, de poucos amigos, aí vou lá, conversa e tal. Mas assim, e dá projeção, cara. E aí uma coisa que eu não nego é convite para poder falar. Porque eu acho que a gente dando voz, tudo fica mais fácil. E aí, dos últimos meses pra cá, a gente tá com uma assessoria de marketing que tá me ajudando na questão de pra onde direcionar o que eu quero. E aí, agora a gente fala muito sobre legado, carne de qualidade e sucessão. Que é o que a gente tá levando em conta agora, que eu acho que é o que falta ainda no agro. Baita. Boa, ótimo, excelente conversa. Excelente. Nós ficaríamos mais um bom tempo. Sei que tá na correria sempre. É ótimo ver a gente que... Eu digo que eu não canso de repetir. Aqui a gente é o que é mais impactado, a gente tá desse lado da mesa, né? Quando vem cara assim de fora, dá essa sacudida, dá essa pegada, mostra essa energia que tu tem, né, cara? Pô, milhão. A gente aprende um monte, fica com a cabeça fervendo. Eu acho que a ideia é essa. Eu falo assim, se eu conseguir botar aqui eu vou falar pra você que eu queria muito vir pra cá pra poder falar do Nelore, e o Douglas levantou aquela bola lá de vai ser uma palestra polêmica, e a hora que eu olhei pra galera, a galera, eu falei, vou me jantar aqui. E a hora que abriu, eu falei assim, perguntas? Eu falei, nossa senhora, não. Mas assim, é gratificante saber que tem pessoas que te escutam, que levam em consideração muito o que você fala, então você passa daquele estágio de louco para um cara que tá fazendo, fala, peraí, vamos... E a ideia é essa, cara, a ideia é ter energia, ter a sinergia, né? É o pensar positivo e fazer positivo, e estamos na luta, e conta comigo aí quando vocês precisarem, eu tô por aqui. Show, baita, adoramos. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Excelente bate-papo aí, agradecer aos nossos parceiros, Cia Brasil, San Esteban, Inex, e principalmente a Rincão Garopaba e o Saleiro. Não esqueça de seguir a gente também nas redes sociais, @ArmindoBart e @BP Quadro. Nos avalie aí com as 5 estrelas, conforme você achar, né? Mas 5 estrelas é sempre bom. E siga o Pé no Barro Podcast em todas as redes. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!